Bom, gente, agora nós vamos então ver exemplos resolvidos de vestibular e Enem sobre a matéria que a gente viu até agora, tá? Sobre a equação geral da reta, ok? Então vamos lá. Bom, primeira questão aqui da FEI. Num sistema cartesiano ortogonal OXY, a reta que passa pelos pontos A, 3 e 5 e B, 9 e 2 intercepta o eixo do x no ponto de abscissa igual a menos 13, 13,5, 0, 13 ou menos 13 meios. Muito bem, gente. Então, nós temos dois pontos, né? Um ponto A e um ponto B, e nós temos a reta que passa por esses dois pontos, tá? Vamos supor que a reta seja nesse sentido, tá? Mas podia também ser no outro sentido, né? Para cá, mas enfim. Ele quer saber o ponto, né? A abscissa do ponto onde a reta intersecta o eixo do x, tudo bem? Então ele quer saber a abscissa desse ponto. É claro que se um ponto ele está no eixo do x, né? Quer dizer que a ordenada dele correspondente vale zero, tudo bem? Então a reta intersecta o eixo do x no ponto da reta em que o y vale zero, beleza? Então a primeira coisa a ser feita aqui, né, pessoal, é a gente primeiramente, achar a equação da reta que passa por A e B, tá? Porque a partir do momento que eu tiver a equação da reta que passa por A e B, fica fácil descobrir qual é esse ponto que ele está pedindo. Então, vamos começar então achando a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Bom, então só fazer aqui este determinante, né? xy1 351, 921, né? Aqui está os pontos A e o ponto B, e aqui o ponto genérico x e y. Determinante de ordem 3, copia as duas primeiras colunas, traça as diagonais, essa e essa, e sendo que para cá você troca de sinal, certo? Então, x vezes 5 vezes 1, 5x, y vezes 1 vezes 9, 9y, 1 vezes 3 vezes 2 dá 6, 9 vezes 5 vezes 1 é 45, portanto, menos 45. 2 vezes 1 vezes x é 2x, portanto, menos 2x. 1 vezes 3 vezes y dá 3y, troca de sinal, menos 3y também. 5x menos 2x, 3x. 9y menos 3y, 6y. 6 menos 45, menos 39, tá? Então essa aqui é a equação da reta que passa por A e B. Vamos dar uma simplificada nessa equação, gente? Vamos dividir por 3, né? Então, se eu dividir por 3, eu vou ter a reta, que é a mesma reta, tá, pessoal? Só para deixar bem claro isso. Não está errado deixar de cima. X mais 2y menos 13 igual a zero. Ok? Bom, então essa aqui é a equação da reta que passa pelos pontos A e B. E agora, para a gente saber em que ponto, né, essa reta intersecta o eixo do x, basta a gente, então, substituir na equação da reta o y por zero, certo? Porque ao substituir o y por zero, nós vamos ter o ponto P, onde a reta intersecta o eixo do x, ok? Uma vez que se um ponto está no eixo do x, ele tem o y igual a zero, tá? Então, fazendo o y igual a zero, nós vamos descobrir qual é o seu x correspondente, ok? Então, vamos fazer isso. Bom, então, fazendo y igual a zero, então, na equação x mais 2y menos 13 igual a zero, nós teremos x mais 2 vezes 0 menos 13. 2 vezes 0 é 0, então me sobra x menos 13 igual a zero. Logo, o x vale 13, ok? Assim, o ponto P de interseção com o eixo do x é o ponto P de coordenadas 13 e 0, ok? Logo, a abscissa desse ponto vale 13. Alternativa D. Assim, a abscissa do ponto onde a reta intersecta o eixo do x é o ponto cuja abscissa vale 13. Beleza?
Então, está resolvida aí a primeira questão. Bom, segundo exercício aqui da Mackenzie. As retas y igual a meio x, y igual a 3 quartos e x igual a 0, define um triângulo cuja a raiz quadrada da área é 3 quartos, raiz de 2 sobre 6, raiz de 3 sobre 4, 3 oitavos ou 3 quintos. Muito bem, gente. É muito comum, tá, em exercício assim de geometria analítica, né? Ele dá para você 3 retas. É muito comum, tá, ter esse tipo de problema, porque como você tem 3 retas, né, e elas se intersectam duas a duas num ponto, os pontos de interseção formam um triângulo, tá? E às vezes também ele pode até dar 4 retas e ter um quadrilátero e pedir para você calcular a área desse quadrilátero ou o perímetro ou alguma coisa do tipo. Então, a dica que eu dou, pessoal, é fazer o gráfico, tá? Esboçar essas retas no plano cartesiano, porque o desenho ajuda bastante, beleza? Eu vou começar, pessoal, primeiramente montando as retas y igual a 3 quartos e x igual a 0, tá? Porque elas são as retas mais simples, né? Porque essa reta aqui é uma reta horizontal, certo? E essa reta aqui, x igual a 0, é uma reta vertical, que é o próprio eixo y, conforme a gente viu na videoaula teórica, tudo bem? Então vamos começar esboçando essa reta aqui e essa reta aqui, que elas são mais fáceis, tá? Depois a gente pensa no caso y igual a meio x. Então vamos fazer o esboço então, das retas no plano cartesiano. Vamos lá. Bom, gente, então a primeira coisa é a gente traçar aqui essa reta verde e essa reta vermelha, tá? Que representam as retas, respectivamente, y igual a 3 quartos e x igual a 0. Bom, vamos só lembrar, y igual a 3 quartos vale 0,75, tá? Que é um pouquinho antes do 1. Então, tem uma reta horizontal paralela ao eixo do x, que passa pelo ponto 3 quartos. E a reta x igual a 0, que é essa reta vermelha, é uma reta vertical, né? No fundo, a reta x igual a 0 é o eixo do y, conforme a gente viu na videoaula teórica gravada anterior. E é claro que essas retas vermelhas e essa reta vermelha e essa reta verde se intersectam no ponto 0 e 3 quartos. Óbvio, né, pessoal? Porque a reta verde tem todos os y igual a 3 quartos. E a reta vermelha tem todos os x igual a 0. Então, elas vão se encontrar no ponto em que o x foi igual a 0 e que o y foi igual a 3 quartos. Que são as coordenadas desse ponto A. Beleza? Agora, pessoal, falta descobrir, né? Falta traçar, melhor dizendo, a outra reta, né? Que é a reta y igual a meio x. Tá bom? Bom, para a gente traçar a reta y igual a meio x, seria interessante, né, pessoal, a gente saber o ponto de interseção dessa reta com a reta vermelha e com a reta verde. Para a gente saber o ponto de interseção com a reta vermelha, a gente basta substituir o x por 0. Estão de acordo? Então a gente vem aqui e troca y igual a meio vezes 0, que dá 0, tá? Então essas retas vão se intersectar no ponto x igual a 0, y igual a 0, tá? Aliás, pessoal, deixa eu só comentar uma coisinha aqui sobre função afim do primeiro ano. Isso aqui, no fundo, é uma função afim, né, onde o a vale meio e o b vale 0. Em particular, nós temos aqui uma função que é linear, tá? A função linear ela é um caso particular da função afim. E uma das características da função linear é que ela sempre passa pela origem. Então, qualquer reta que tiver esse tipo de equação, y igual a 5x, y igual a 3x, menos 2x, 10x, vai passar pela origem. Tudo bem? E para a gente saber aonde a reta verde de equação y igual a 3 quartos intersecta a reta y igual a meio x, basta a gente igualar as duas equações também, né? Então, no fundo, basta a gente trocar o y por 3 quartos. Então, eu vou ter 3 quartos igual a meio x. Beleza? Porque com esse ponto 0, 0 e com esse outro ponto que a gente vai descobrir, a gente vai conseguir traçar essa reta, tá? E traçando essa reta, eu vou formar um triângulo, beleza? Então, vamos ver no próximo slide que eu vou fazer essa conta com mais calma.
Bom, conforme eu falei, então, a reta y igual a meio x intersecta a reta x igual a zero na origem, que é o ponto O, 0, 0. Para descobrirmos o ponto de interseção da reta y igual a meio x e y igual a 3 quartos, basta então igualar as duas equações, certo? Então, 3 quartos igual a meio x, faz aqui em cruz, né? 4x igual a 6, x igual a 6 quartos, ou 3 sobre 2. Tudo bem? Portanto, o ponto B de interseção da reta y igual a meio x e da reta y igual a 3 quartos é o ponto de coordenadas 3 meios e 3 quartos. Ok? Então, este ponto é o ponto de interseção das duas retas. Bom, agora vamos completar a figura, porque estava faltando traçar essa reta, né? Agora, com esse ponto B e com esse ponto O, eu consigo traçar a reta. Pronto, ó, que coisa maravilhosa. Essa reta azul aí é a reta de equação y igual a meio x, tá? Que ela passa pela origem e por esse ponto B. Essa origem é o ponto 0 e 0, né? Que era o ponto de interseção da reta azul com a reta x igual a 0, né? Com a reta vermelha. E esse ponto aqui de coordenadas 3 meios e 3 quartos, que é o ponto de interseção da reta y igual a 3 quartos, que é a reta verde, com a reta azul. Ok? Pronto. Com isso, pessoal, nós temos aqui um triângulo, certo? Um triângulo AOB. Tudo bem? E veja, pessoal, que esse ponto A e esse ponto O e esse ponto B são exatamente os pontos de interseção da reta vermelha com verde, vermelha com azul e azul com verde. Tudo bem? Esse triângulo aqui é retângulo, tá? Porque aqui eu tenho uma reta que ela é horizontal, portanto ela é perpendicular ao eixo do y, então esse ângulo aqui é 90 graus. E para calcular a área desse triângulo, basta a gente fazer então base vezes altura sobre 2, né? Então no fundo é só multiplicar os dois catetos e dividir por 2, né? Já que um dos catetos faz o papel de base e o outro faz o papel de altura. A base aqui vale quanto, pessoal? 3 sobre 2, certo? Que é 1,5. E a altura aqui vale 3 quartos, ou 0,75. Então, a área desse triângulo vai ser base 3 meios, vezes a altura 3 quartos, dividido por 2. Ok? Então, fazendo aqui as contas, né? Então, aqui nós teremos em cima 9 oitavos, ok? Sobre 2. A metade de 9 oitavos é 9 16avos, tá bom? Porque fica 9 oitavos vezes meio, que é 9 16avos. Logo, a área é 9 16avos. Bom, só que ele não pediu a área, né? Ele pediu a raiz quadrada da área. Bom, mas tudo bem, a gente calcula a raiz quadrada desse número, né? Até porque ele é um número bem simpático, né? Porque tanto 9 como 16 tem raiz quadrada inteira. Bom, portanto, a raiz quadrada da área é raiz quadrada de A, raiz quadrada de 9 16avos, que é 3 quartos, alternativa A de amor. Tudo bem? Então aí está feito essa questão. Bom, essa questão aqui, pessoal, 3A PUC. O ponto Azinho e Azinho mais 1 pertence à reta x mais y igual a 1, se o Azinho for igual a 0, se o Azinho for igual a 1,5, se o Azinho for igual a menos 1, se o Azinho for igual a 1, ou se o Azinho for igual a menos 2. Muito bem, então aqui nós temos um ponto, né? As coordenadas dele são x igual a Azinho e y igual a Azinho mais 1, tá? Certo? Bom, um ponto pertence à reta se ele satisfaz a equação da reta, certo? Conforme a gente viu lá no comecinho da videoaula gravada teórica. Então, nós vamos substituir o x por a e o y por a mais 1, tá? Porque substituindo, a gente está impondo que esse ponto vai ter que pertencer à reta. E esse ponto pertencendo à reta, ele vai, por consequência, satisfazer a equação da reta e a gente vai descobrir, então, quem vai ser o azinho correspondente, ok? Quanto tem que ser o azinho para este ponto estar na reta. É isso. Bom, então a gente vai trocar, então, o x por azinho e o y por azinho mais 1. Então, vai ficar azinho mais 1 igual a 1, ok? Então, azinho mais azinho dá 2azinho.
1 passa para lá, passa 1 menos 1, 0. 2azinho igual a 0, logo o azinho vale 0. Ok? Então a alternativa correta é a alternativa A. Então, para que esse ponto pertença à reta, eu tenho que ter o ponto, o azinho tem que ser igual a 0. Pessoal, se o azinho for igual a 0, qual é o ponto correspondente? 0 e 1, certo? O ponto 0 e 1 está nessa reta? Sim, né? 0 mais 1 é igual a 1. Beleza? Então, questão facílima. Essa não cai na prova, tá bom? Mas é só para vocês verem aí um exemplo também, né? Que pode cair às vezes, né? Que é só a gente fazer a substituição do ponto, tá? Muito bem! Chegamos à questão do Enem. Essa questão é muito boa, viu? Muito boa mesmo. Boa, boa, excelente, excepcional, tá? Então, prestem atenção. Eu acho que vocês vão ter que pausar o vídeo mais de uma vez para entender essa questão. E vamos lá. Enem 2011, segunda aplicação. Um programador visual deseja modificar uma imagem aumentando seu comprimento e mantendo a sua largura. As figuras 1 e 2 representam, respectivamente, a imagem original e a transformada pela duplicação do comprimento. Bom, então nós temos aqui duas figuras, né, esboçadas num plano cartesiano. Na figura 1 e na figura 2, a figura 2 ela está ampliada, né, eu tenho uma duplicação do comprimento, tá, mas mantendo a mesma largura. Tudo bem? Isso é importante, ó, mantendo a mesma largura, tá? Vou até grifar isso porque isso vai ser importante um pouco mais pra frente na resolução do exercício. Então, comprimento, digitei errado, é comprimento, não tem o R, tá bom? Enfim, whatever. Então, a figura 2 representa o comprimento ampliado, tá? Então, por exemplo, pessoal, aqui, este lado do retângulo, ele vale 2, e a largura vale 1. Aqui o lado do retângulo vale 4, e a largura continua 1. Então, eu aumento, eu duplico o comprimento, mas eu mantenho a largura, tá? Beleza? E depois eu comento aqui esses pontos A1 e B1 que viraram os pontos A2 e B2. É claro, né? Porque se eu duplico o comprimento, eu estou mexendo no eixo X, certo? E se eu aumento ou diminuo a largura, eu estou mexendo, entre aspas, no eixo Y, tudo bem? Então, se vocês repararem aqui, pessoal, o ponto B1 tinha coordenadas 2 e 1. Quando eu dupliquei, passou a ter coordenadas 4 e 1. Então, veja que o y do ponto se manteve o mesmo, né? Y igual a 1, tá? Só que o x dobrou, certo? O x que era 2 passou a ser 4. E a mesma coisa para o ponto A1, né? O ponto A1 tinha coordenadas 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Lembra da musiquinha lá do seno, cosseno e tangente? Bom, tem aqui o ponto de coordenadas 1 e 2. E o ponto A2 passou a ter coordenadas 2 e 2. Então, veja que o y se manteve o mesmo e o x dobrou. Então, veja, pessoal, que dessa figura aqui para essa figura aqui, da esquerda, a figura da direita em relação à esquerda, todos os x, né, eles foram dobrados, mas mantendo o mesmo y, né, porque eu só estou duplicando o comprimento e mantendo a mesma largura, certo? Muito bem. O texto ainda não acabou, né? Agora nós temos que continuar lendo a questão. Para modelar todas as possibilidades de transformação no comprimento dessa imagem, o programador precisa descobrir os padrões de todas as retas que contêm os segmentos que contornam os olhos, o nariz e a boca, e em seguida elaborar o programa. No exemplo anterior, o segmento A1-B1 da figura 1, contido na reta R1, transformou-se no segmento A2-B2 da figura 2, contido na reta R2. Claro, né? Então,
a reta que passa pelos pontos A1 e B1, ela virou a reta R2 que passa pelos pontos A2 e B2, onde os pontos A2 e B2 têm a propriedade de ter a abscissa do ponto X multiplicada por 2, entretanto, mantendo a mesma ordenada. Ok? Então, é isso que ele está dizendo, né? Então, eu transformei a reta R1 na reta R2. Suponha que, mantendo constante a largura da imagem, seu comprimento seja multiplicado por n, sendo n um número inteiro positivo e que, dessa forma, a reta R1 sofra as mesmas transformações. Nessas condições, o segmento AN-BN estará contido na reta RN. A equação algébrica que representa Rn no plano cartesiano é x mais ny igual a 3n, x menos ny igual a menos n, x menos ny igual a 3n, nx mais ny igual a 3n, ou nx mais n mais 2ny igual a 6n. Uau, 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 né? Muito bem, gente. Primeira coisa, Enem. Questão contextualizada, questão com situação-problema, questão que envolve muita interpretação de texto, tá? Não adianta a gente ler uma vez e já querer responder, né? A gente tem que fazer a leitura... eu sempre brinco, né? A gente faz uma leitura vertical do problema, depois a gente faz uma leitura horizontal, né? Pegando aí as partes principais, uma leitura um pouco mais atenta. Bom, vamos lá, tá, pessoal? No próximo slide eu coloquei de novo aquela figura, tá? E eu vou explicar esse enunciado aqui na figura que eu acho mais fácil. Bom, vamos lá, tá? Daqui para cá, pessoal, eu tenho a figura duplicada, certo? Ok? Então, por isso que aqui que as coordenadas do x passaram a ser do B1, 2 passou a ser 4, e do A1, de 1 passou a ser 2, ok? E veja que o y se manteve, certo? Então, deixa eu escrever isso de novo, porque isso é importante. Então, o ponto A1 tem coordenadas 1 e 2. O ponto B1 tem coordenadas 2 e 1. Quando eu dobrei o comprimento, vai dobrar também o x dos pontos A1 e B1, certo? Então, quando eu dobrei, eu passei a ter um novo ponto A2 e um novo ponto B2, certo? Então, aqui eu vou dobrar o x, então o x que era 1 passa a ser 2, e o y eu mantenho, né, pessoal? Porque a largura não muda, ó, a largura é a mesma. E aqui no ponto B2, eu dobro o x. Então, se o x era 2, passa a ser 4. E o y mantém, ok? Então, o y continua sendo aqui 1, e o x agora passa a ser 4, tá? Isso porque eu dobrei, tá? Agora, pessoal, vamos supor que ao invés de dobrar, eu vou multiplicar por um número qualquer, tá? Vamos supor, pessoal, que em vez de dobrar, eu fosse quintuplicar, tá bom? Se eu fosse multiplicar por 5, ok? Quintuplicar, melhor dizendo, beleza? Então, se eu fosse quintuplicar, este ponto A1 viraria o ponto A5. E quais seriam as coordenadas do ponto A5? 5 para o x e 2 para o y, certo? Lembrando que a figura parte do A1, sempre. E o ponto B5 teria coordenadas 10 e 1. Tudo bem? Se eu triplicasse, quais seriam as coordenadas? 3 e 2, 6 e 1. E assim por diante. E ele falou, pessoal, que ele vai pegar essa figura aqui e vai multiplicar por um número n, onde esse número n é um número natural e positivo, ok? Se o número n é um número natural e positivo, então ele é um número que aumenta a figura, né? E não diminui, tudo bem? Por quê, pessoal? Se eu multiplicasse por um n igual a meio, quando eu multiplico um número por um número que está entre 0 e 1, ele fica menor, né? Então, por exemplo, este ponto de coordenadas 1 e 2 passaria a ser meio e 2. E o ponto B1 passaria a ser 2 vezes meio dá 1 e 1. Ou seja, eu estaria diminuindo o tamanho, tá? De sorte que isso não acontece, né? Porque eu estou pegando um número n que é maior do que 0. Então, n igual a 1,
Quer dizer, o n igual a 1, ele dá uma congruência, né? Ele não aumenta e nem diminui, ele mantém a figura do jeito que está. O n igual a 2, ele duplica. O n igual a 3, ele triplica. O n igual a 4, ele quadruplica. Tudo bem? Beleza? Ok, gente. No fundo aqui, nós estamos fazendo uma coisa em geometria chamada homotetia. Que vocês não precisam saber disso, tá? Mas enfim, eu vou agora, pessoal, limpar um pouco esse slide para a gente voltar agora a pensar no exercício, tá bom? O slide está aqui um pouco poluído, deixa eu só limpar aqui, me dê um segundinho. Bom, voltando aqui, gente. Então, como agora eu vou multiplicar por um número n, que é um número positivo, maior do que zero, então nós teremos a seguinte situação, né? As coordenadas do ponto AN serão quais? Bom, como eu estou aumentando o comprimento, eu vou multiplicar o número 1 por n, certo? A gente sempre multiplica a abscissa do ponto por esse número, tá certo? Então, multiplicando o n por 1, eu vou ter o ponto n e a ordenada dele continua sendo 2, certo? Uma vez que não muda a largura, só muda o comprimento. Então, se eu tenho um comprimento 1 e quero passar até um comprimento n, eu multiplico o x do ponto por n. Então, passa a ser o ponto de coordenadas n e 2. E a mesma coisa para o bn, ok? Eu vou multiplicar a abscissa do ponto por n. Então, eu vou ter o ponto de coordenadas 2n e 1. Veja que o y não muda, mais uma vez, que a largura se mantém a mesma. E o comprimento agora eu multipliquei por n, certo? Então, o que muda é só o x, uma vez que o x está relacionado aqui com o comprimento, certo? Pronto, pessoal. Tenho dois pontos. O ponto n2 e o ponto 2n e 1. Ele quer a equação da reta Rn. A reta Rn, ela passa pelos pontos A, AN e pelos pontos BN. Como a gente monta a equação de uma reta que passa por dois pontos? Determinante. Então, basta a gente montar um determinante com essas coordenadas, n e 2, 2n e 1. E a resposta vai ficar em função de n, né? Lembra, nas alternativas, todas as respostas estão em função de n. Beleza? Ok, então vamos fazer isso no próximo slide. Bom, aqui, pessoal, eu só expliquei, tá? Bonitinho aí. Note que as coordenadas de AN e BN serão, respectivamente, n sobre 2 e 2n e 1, pois as abscissas A1 dos pontos A1 e 2 e B2, 2 e 1 serão multiplicadas por n sem alterar suas ordenadas, uma vez que a largura deve ser a mesma, tá? Então, só explicando aqui o texto que eu expliquei oralmente, beleza? Bom, assim a equação da reta Rn, que passa pelos pontos AN e BN, é dada por este determinante. xy, ponto genérico, ponto A, n2, ponto B, 2n1. Última coluna completa com o número 1. E resolve este determinante. Para cá, para cá, para cá, né? Sendo que para cá inverte sinal. X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes 2n, 2ny. 1 vezes n vezes 1 dá n. 2n vezes 2 vezes 1, 4n, troca sinal, menos 4n. 1 vezes 1 vezes x dá x, troca sinal, menos x. 1 vezes n vezes y dá ny, troca sinal, menos ny. E agora é só fazer as contas, né, gente? 2x menos x dá 1x. 2ny menos 1ny me dá 1ny, certo? N menos 4n dá menos 3n, né? Então, eu teria a equação x mais ny menos 3n, eita, nós, menos 3n igual a zero, certo? Aí o que eu fiz, pessoal, foi passar o menos 3n para o outro lado, para deixar igual
alternativa, tá? Então, passando esse menos 3n para o outro lado, nós teremos a equação x mais ny igual a 3n, que está na alternativa A de amor. Certo? Boa essa questão, né, pessoal? Pessoal, veja que essa questão não é difícil as contas. Essa é a única conta que nós temos que fazer. Este determinante fácil, tranquilo, tranquilinho. Mas o problema é você, né, interpretar a questão e chegar nesses pontos, a n e bn. Tá? Perceber que é só você multiplicar a abscissa do ponto x, que você altera o comprimento, e mantendo a ordenada y, que você mantém a largura. Tudo bem? Então, uma questão aí bem interessante aí, né, de geometria analítica, contextualizada, que caiu no Enem algum tempo atrás, tá bom? Então é isso. Bom, questão 5 aqui, pessoal, da Federal de Santa Catarina, que eu dei uma adaptada. Considere o triângulo ABC, onde o ponto A tem coordenadas 1 e menos 1, o ponto B menos 1 e 3 e o ponto C 2 e 7. Determine a equação geral da reta suporte da mediana AM relativa ao vértice A. Bom, gente, aqui a gente tem que lembrar, né, um pouquinho do conceito de mediana. Mediana é o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Como aqui é a mediana relativa ao vértice A, então a mediana relativa ao vértice A vai ser esse segmento aqui em azul, certo? Que sai do ponto A e intersecta aqui o ponto médio do lado oposto, que no caso aqui é o ponto médio do segmento BC, tá? Evidentemente, né, pessoal, que quando eu falo em mediana e geometria, eu estou me limitando a calcular só o tamanho desse segmento, né? Mas é claro que eu tenho uma reta que passa pelos pontos A e M, tá? E essa reta aí, que eu vou chamar de R, é justamente a reta suporte da mediana relativa a esse vértice. Tudo bem? Bom, para eu saber, pessoal, a equação da reta R, eu preciso ter dois pontos no mínimo, né? Um dos pontos é o ponto A, certo? O outro ponto que passa por essa reta é o ponto M. Tudo bem? Só que as coordenadas do ponto M eu não tenho. Eu não tenho, mas tem como descobrir. Porque se o ponto M ele é o ponto médio do segmento BC, basta então a gente usar o que a gente viu na semana passada, né? Que a gente viu o ponto médio, ou na semana retrasada, melhor dizendo, já que na semana passada foi a atividade em dupla. Calcular ponto médio a gente já sabe fazer. Então a gente vai calcular o ponto médio do segmento BC e depois calcular, encontrar, melhor dizendo, a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto M, que é só botar num determinante. De acordo? Pessoal, aqui eu fiz um esboço no plano cartesiano da situação. Então, o ponto A tem coordenadas 1 e menos 1, o ponto B tem coordenadas menos 1 e 3, o ponto C tem coordenadas 2 e 7. Então, está aqui a reta R, que é a reta que passa pelo ponto M e pelo ponto A, né? Que é a reta suporte dessa mediana. Então, vamos primeiro agora descobrir quais serão as coordenadas do ponto M, e através dessas coordenadas a gente descobre a equação da reta suporte. Bom, o ponto M é o ponto médio de BC, né, gente? Então, x do ponto médio é x do B mais x do C sobre 2, e y do ponto médio, y do B mais y do C sobre 2, certo? Então, o x do ponto B vale menos 1, o x do ponto C vale 2, menos 1 mais 2 dá 1, então fica 1 sobre 2, o x do ponto médio é igual a meio. Y do ponto médio, mesma coisa, y do ponto B é 3, o y do ponto C é 7, 3 mais 7, 10, sobre 2, 5. Logo, as coordenadas do ponto M são x igual a meio, y igual a 5. Agora é só a gente pegar o ponto A, né, as coordenadas do ponto A, que são conhecidas, né, é 1 e menos 1, e botar num determinante. Então, portanto, a reta R, suporte da mediana M, tem a equação
xy, ponto genérico, 1 e menos 1, ponto A, meio e 5, ponto M, última coluna sempre com o número 1. Então, para... Eita! Diagonais, essa e essa. Então, nós teremos aqui menos x mais meio y mais 5. Meio vezes menos 1 dá menos meio, vezes 1 menos meio, troca sinal mais meio, certo? 5 vezes 1, 5, 5 vezes x, 5x, troca sinal menos 5x. 1 vezes 1 vezes y dá y, troca sinal menos y. Beleza? Então agora é só fazer essas contas, né? Juntar aqui os termos semelhantes. Menos x menos 5x dá menos 6x. Meio y menos 1y dá menos meio y, tá? Não vou perder tempo fazendo essa conta aqui, tá pessoal? Só para vocês entenderem, né? Se eu tenho meio y e me tiram um y todo, me sobram menos meio y, certo? Só fazer a conta meio menos 1, que dá menos meio. Tudo bem? 2 vezes 1 dá 2, 1 menos 2 menos 1, ok? E 5 mais meio, né? 5 mais meio é 11 meios, tudo bem? Então, 5 mais meio, 2 vezes 5, 10, 10 mais 1, 11. Então, 11 meios. Logo, a equação da reta R é menos 6x menos meio y mais 11 meios igual a zero. Pronto. Essa aqui é a equação da reta suporte que passa por essa... Que é a equação da reta suporte que passa pelos pontos A e M, que são, né, os pontos A e M pertencentes à mediana relativa ao vértice A. Beleza? Então é isso, pessoal. Peraí, antes de terminar, é claro que aqui, se você quiser, você pode multiplicar tudo por 2, tá? Aí a equação da reta fica menos 12x menos y mais 11 igual a zero. Só para a gente sumir com os denominadores. Mas não precisa, beleza? Pode deixar assim. Menos 6x menos meio y menos 11 meio, tá? Correto. Bom, é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula aí com questões de vestibulares, né? A gente fez aí 5 questões bem legais, né? Bem diferentes. Cada uma exigindo um pouco de tudo do que a gente já viu até agora. E principalmente a questão do Enem, né? Que é a questão 4, que ela é a questão mais interessante aí de todas. Beleza? Então é isso, pessoal. Se cuidem. Beijos. Até a próxima.